Em paralelo às pessoas com deficiência física, há aquelas com as deficiências sensoriais, que, a depender de um meio inacessível, podem estar tendo bastante dificuldades nesse momento de lidar com as consequências da pandemia. Professor Lorival, o que o senhor apontaria como principais dificuldades nesse momento de pandemia para as pessoas com deficiência visual, considerando que pode haver pessoas sem acompanhantes e passando isolamento sozinhas? Eu, primeiro, acho que a mobilidade ficou mais difícil. As poucas vezes que eu saí e precisei do transporte coletivo, por exemplo, ficou mais difícil encontrar as pessoas nas ruas, pessoas para nos ajudar, porque às vezes a gente acaba precisando confirmar o endereço, na hora de apanhar o coletivo, o ônibus, né? Então, eu senti essa dificuldade, acho que a mobilidade ficou mais difícil. Agora eu volto a sinalizar essa questão subjetiva de cada um, de cada classe. Eu, por exemplo, tenho uma família estruturada, tenho pessoas que me ajudam dentro de casa, né? Eu tenho emprego, eu posso pagar pela internet, enfim, por esses recursos tecnológicos. Então, acho que essas coisas nos ajudam. Agora, eu sei que tem colegas que moram só. E aí, como é que eles fazem? Com certeza, a dificuldade dessas pessoas são maiores. Porque, imagina, você não dispor de privacidade dentro da sua casa, ou estar coabitando com muita gente. Ou no caso de estar morando só, como é que você garante os seus serviços, né? Serviços domésticos. Eu não sei até que nível é o nível de independência dessas pessoas, o grau de independência dessas pessoas. Então eu fico pensando, eu conheço colegas que estão morando sós, né, e que eu fico imaginando como elas devem estar passando esse tempo. É por isso que você entende. Eu lembro que quando eu ouço na imprensa assim, porque as pessoas não querem ficar em casa. Mas em que condições eles estão ficando? Em que casa eles moram? A gente que nem casa tem, né? Tá em casa agregada com outras famílias, né? Tem gente que não tem casa, né? Tem gente que não tem as condições mínimas de conforto, de convivência, de ter um quarto para si, né? Mal tem uma televisão. Então eu acho que a pandemia também, ela traz esse quadro dramático que muitas pessoas vivem. Então eu acho que essa é uma questão que volta a trazer à tona a desigualdade nesse país. O problema desse país é a desigualdade social. Certo, professor. E outro ponto que contribui para uma maior vulnerabilidade, acredito, pode ser a carência de serviços de saúde e assistência direcionados às pessoas com deficiência, nesse momento de pandemia. Então, na sua avaliação, no Sistema Único de Saúde deveria haver um protocolo de atendimento e apoio às pessoas com deficiência nesse contexto de Covid-19? Quanto à necessidade de um protocolo específico para pessoas cegas, por exemplo, que é o meu lugar de fala, né, para resgatar a teoria que hoje discute essas coisas, é interessante como essa pandemia também serviu para valorizar o Sistema Único de Saúde, né? Não tem capital financeiro nenhum, acho que no mundo, que vá bancar um sistema público de educação, um sistema público de saúde, um sistema público de segurança, né? Então, como o Estado é necessário? Como a teoria neoliberal, como essa prática neoliberal que o país, de novo, está experimentando, é falaciosa, é enganosa, não está comprometido com o que realmente deve ser valorizado na existência das pessoas, na construção de um ser humano que a gente acredite digno, verdadeiro, comprometido com a coletividade, com um coletivo que é bom, nobre. Então, primeiro, essa necessidade de realmente ter um sistema de saúde adequado. Uma questão que está muito embutida nisto, aí, na questão do protocolo da pessoa cega, é ter garantida as condições da inclusão social, da inclusão em todos os aspectos da vida social, né? Então, tem pessoas que não sabem atender a pessoa com deficiência. Por exemplo, o cego vai ter necessidade de tocar. Mas como vai fazer isso quando tem que andar de máscara e evitar o toque? Então, eu acho que os profissionais da saúde devem contar com capacitação, com orientação, para saber que as necessidades específicas de locomoção, de comunicação, das pessoas cegas, elas têm que ser respeitadas, senão vai ficar difícil. Então a gente passa por uma discussão da própria inclusão. Não que a gente queira um tratamento diferenciado, né? A gente quer um tratamento adequado às nossas necessidades específicas, né?
e também, ao mesmo tempo, pensar que o sistema público de saúde deve ser bom para todos, independente das condições sociais, das condições econômicas, das condições humanas. Eu não tenho reflexões profundas, mas eu tenho uma certa resistência quando a pessoa cega é colocado num grupo de risco. Eu concordo com aqueles que dizem que o que nos vulnerabiliza não é o fato de sermos cegos, mas o fato de como as condições sociais nos absorvem, né? De como nós somos inseridos, como nós estamos incluídos. É isso que nos vulnerabiliza. Edinaldo, e qual a sua avaliação sobre a necessidade de um protocolo de atendimento e apoio para as pessoas com deficiência nesse contexto de Covid-19? Olha, eu acredito que sim, né? Deveria ter um protocolo de atendimento, né? Mas infelizmente a gente sabe que dentro do Sistema Único de Saúde a gente tem ainda uma dificuldade muito grande, né, de entender que as pessoas com deficiência elas necessitam de um atendimento, né, não melhor do que os outros usuários, mas sim diferenciado. Não porque é deficiente, mas porque tem uma necessidade diferente de outro usuário. Mas infelizmente não tem um protocolo. O que eu vi foi uma orientação do governo federal, né, sobre como fazer a higienização das órteses e das próteses que se usa, né? Por exemplo, eu sou usuário de cadeira de roda. Houve uma orientação, mas não tem um protocolo, né, de atendimento, digamos assim, para poder apoiar, né, dentro do sistema de saúde as pessoas com deficiência nesse contexto do Covid-19, porque a orientação que se tem é que você tem que evitar, né, aglomeração. E geralmente a pessoa com deficiência ela necessita de uma outra pessoa para poder conduzi-la, ou no momento em que chega, digamos, numa unidade, no hospital, para ser atendido, a gente percebe que a gente é obrigado, na verdade, né, aglomerar mais de uma pessoa para poder conduzir a gente dentro dessas unidades hospitalares. O programa de podcast de Mais Eficiência é realizado por meio do projeto Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento, com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.